Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Salve, meus amigos, tudo certo por aí? Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono, e como vocês bem sabem, esse é o Todo Santo Dia, uma série de vídeos diários, ou uma série diária de vídeos, onde nós destrinchamos a página daquele dia do martiriológio romano, vemos os santos que são prescritos pela Santa Igreja para serem celebrados, rememorados, relembrados naquele dia. Comento brevemente alguns, outros um pouco mais longamente, para que de algum modo vocês consigam, ouvindo falar, tendo aquela informação na mente, criar algum carinho por algum, ter aquele estalo para nascer aí uma devoção, porque a verdade é que a gente só se torna devoto de algum santo quando, de algum modo, aquele santo entra na nossa vida. Então é isso que eu estou fazendo aqui. A minha proposta é essa, é botar os santos na vida de vocês para que alguns deles fiquem, né? Certamente tantos vão passar, alguns vão ficar e vão começar a aparecer nas orações de vocês, nos pedidos de intercessão. Vocês vão se identificar de algum modo com a vida deles. E é assim que as coisas vão acontecendo. No final, os santos, né, Deus nos dá os santos como amigos, como auxílio, como inspiração, como intercessores que estão mais próximos dele para nos ajudarem nessa vida de oração, na busca pela santidade. Hoje é dia 16 de dezembro. Antes da gente começar a página do Martirológio, eu sempre peço aquele like, a inscrição no canal, os comentários, o sininho, toda essa coisa arada aí que vocês sabem que é importante para a gente chegar mais gente, poder ajudar mais católicos, levar os santos, o conhecimento dos santos da igreja, de tantas vidas maravilhosas, de pessoas que deram suas vidas pela fé, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, quanto mais gente chegar, muito melhor. Vamos lá, vou abrir o mapa para vocês, para a gente começar. Pois bem, hoje nós temos um santo do Antigo Testamento no primeiro elogio. Já tivemos alguns no início agora de dezembro, os primeiros dias, se eu não me engano, de dezembro. Falei que iam aparecer mais, especialmente por conta da proximidade com o Natal. Os santos do Antigo Testamento, em sua maioria, são profetas. Os profetas iam justamente profetizar, prever a vinda do Messias, que é no Natal. Então, nós temos aqui comemoração de Santo Ageu, profeta que no tempo de Zorobabel, governador de Judá, exortou o povo para reedificar a casa do Senhor, a qual fluiria o tesouro de todas as nações. Profeta Ageu escreveu um dos últimos livros do Antigo Testamento, se eu não me engano. Depois dele tem 3 ou 4 livros, Zacarias, talvez Macabeus 1 e 2, acho que é algo assim, mas é um dos últimos livros. A gente falou, por exemplo, no início do mês, de Santo Naum e Santo Abacuque, que eu já disse que eles eram no fim do Antigo Testamento, mas Santo Ageu é depois deles ainda, né? Vocês abrem a Bíblia aí, é fácil de encontrar. Ele viveu, então, no reino da Judéia, ou seja, próximo de Jerusalém. Aproximei aqui bastante para vocês entenderem. Quem está aqui há vários dias já sabe da região que eu estou falando, ou quem está acostumado a ver os mapas, mas acho sempre bom mostrar. E num período sob domínio do Império Persa, o Império Aquemênida, Zorobabel, ele não era o imperador, ele era o governador daquela região, assim como os romanos tinham imperadores e tinham diversas etapas, né? Ou seja, tinha um governador, tinha prefeitos, tinha em determinado momento pretores, etc. Então, eh, o Império Aquemênida, os persas, lembrando que os pérsidas, os persas, são que hoje é o Irã, né? Esse é o herdeiro do Império Persa, digamos. O povo persa vive aqui. Então, era diferente do Império Romano, que vinha do Ocidente, de algum modo, assim, se estendeu do Ocidente para o Oriente, né? Em relação a esse povo. Agora é um império oriental, né? A Oriente da Terra Santa. Enfim, é um profeta do Antigo Testamento. Eu já comentei das outras vezes que isso aconteceu, que é interessante da gente estudar
e da gente relacionar eles à santidade, porque a gente costuma não nós católicos temos essa questão, assim, eu vejo pelo menos das pessoas com quem eu me relaciono, das pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que o Antigo Testamento não é tão falado entre nós. Inclusive, vocês devem ter visto os últimos debates, uma pessoa que tem trazido bastante também, dentro do possível, essa questão é o professor Ariel Lazari. Indico, vou deixar aqui na descrição o canal dele, porque realmente é uma das pessoas que tem falado sobre esse aspecto, e acho que a gente tem que não apenas estudar o Antigo Testamento, mas entender que os profetas e tantos outros do Antigo Testamento são santos, então eles estão a nossa relação com eles é a mesma relação que com Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Teresinha, entendem? Então eles são pessoas, eu sempre coloco aquele negócio de, santos são pessoas reais, que tiveram uma vida, que tiveram dificuldades, escolhas, mas, pessoas como nós, que pensaram, que falaram, a gente acaba esquecendo eh, desse aspecto que é o principal, né. Inclusive, quando a gente fala aí eu vou mais longe, né, nem sei se é assunto para isso. A gente pode, se vocês quiserem esse assunto que eu vou falar agora, comenta aí que a gente pode falar só sobre isso. Mas inclusive quando a gente vê esses negócios de sincretismo, porque São Jorge é algum como pode um santo, uma pessoa que morreu pela fé para não cultuar outros deuses, ser também um deus ou santo ou orixá pagão. Não existe, não tem como isso acontecer, entendeu? A gente ignora que é uma pessoa de verdade e quando faz esse tipo de sincretismo, a gente trata o santo como um deus pagão. Quer dizer, a gente imagina que ele é uma entidade, é Zeus, é Thor, é Odin, é uma entidade que não viveu na Terra de fato. Não, o santo foi um ser humano que nasceu, cresceu, morreu, que teve uma fé, que muitos morreram por conta dessa fé que contradiz, ou seja, eles não apenas não são aqueles orixás, como eles odiariam que hoje fossem chamados por esses orixás. Enfim, podemos falar disso em algum momento pertinente que vocês. Se vocês comentarem aqui, a gente faz um vídeo só sobre isso, inclusive, tá? Santo Ageu, indico a leitura, indico a pesquisa na Bíblia, especialmente com comentários da patrística, lembrando que a indicação, nós católicos lemos a Bíblia à luz da Santa Igreja, tá? E não freestyle. No segundo elogio temos a comemoração de muitas santas virgens da África Setentrional durante a perseguição vandálica do rei Hunerico. Hunerico, filho do rei Genserico, a gente falou acho que ontem dele, mesma região, né? A gente ele falou sobre um bispo, eu não lembro qual era o nome do santo, mas que foi expulso na invasão do rei Genserico. Então, a perseguição do rei Hunerico, filho dele, torturadas com pesos e lâminas incandescentes, consumaram felizmente seu combate pela fé. 480. Ontem já falamos relativamente bastante sobre esse período da África, sobre os vândalos que eram arianos, que desceram do norte da Europa, dominaram aqui, invadiram Roma, que Roma caiu ainda depois, né? A invasão deles foi um saque, não foi uma dominação. Enfim, quem quiser ver mais, eu vou ver se eu consigo deixar um card aqui. Não sei se o YouTube ainda faz esse tipo de coisa. Eu sou velho, né, pessoal? Desculpem. Mas se der, eu vou deixar um card aqui. Deixo indicado o vídeo de ontem também na descrição. Mas vejam o vídeo do dia 15 de dezembro, a gente falou bastante sobre esse período. Ano 480. Não temos os nomes delas, tá? São conhecidas como as Virgens da África Setentrional, Virgens Mártires. Na Ibérnia, terceiro elogio, na Ibérnia, atual Irlanda, ó, São Beano, eremita. São Beano viveu num período em que a Ibérnia, ou seja, o que é hoje a Irlanda, aqui ó, ele tá como data incerta, mas o martirológio o coloca no terceiro elogio, entre 480, que é das Virgens da África, e 867, que é do próximo santo que a gente vai ver. Então,
a gente sabe, a historiografia nos traz inclusive, que ele viveu, eh, nesse ali pelos anos, 600, provavelmente 500, 600, não temos tanta certeza, pro com quase toda certeza, depois dos anos 400 e alguma coisa, porque é o período em que nós temos a primeira evangelização da Irlanda, então ele já é um santo que vive um momento em que o monasticismo é muito forte na Irlanda, a Irlanda é muito dividida em reinos, é uma organização, de pequenas comunidades, assim, muito fragmentada, e nesse momento os eremitas e os monges, gozam de muito prestígio. Ainda não temos, provavelmente, ou muito incipiente, um beneditismo, uma regra de São Bento ali. Se já for o caso de São Bento, ainda é muito, inicial. No quarto elogio, no território de Artois, na Gália, atualmente França, Santo Everardo, que sendo conde de Friuli, fundou neste lugar o mosteiro de Cônegos Regrantes, no qual foi sepultado piedosamente alguns anos depois da sua morte. Os Cônegos Regrantes são quase contemporâneos à Ordem de São Bento, uma das primeiras vidas religiosas que nós temos junto com os beneditinos, ainda que eles não tenham se transformado, em ordens hierárquicas estruturadas do mesmo modo e no mesmo tempo. Mas 867, tá, é o período de Santo Everardo. É um período em que isso é muito comum, eu já falei isso também uns 2 episódios atrás, eu acho, que é muito comum que nobres fundem mosteiros, que nobres, eh, de dediquem suas terras e parte dos seus fundos para construir mosteiros, e muitas vezes eles próprios, são se tornam monges. Não é o caso de Santo Everardo, tá. Ele, não se tornou cônego regrante, pelo menos o martirológio não nos indica aqui. Agora sim. Em Vienne, quinto o Santo Everardo é um dos beatos dos santos que não tem indicação universal aqui, ao menos essa data, tá. Nós temos o asterisco que indica veneração local, então provavelmente é mais tradicional lá mesmo, em Friuli. No quinto elogio, em Vienne, na Borgonha, também na atual França, Santo Adão, que sendo monge, bispo que sendo monge foi eleito bispo e honrou egregiamente a memória dos santos, redigindo um martirológio. Vejam, isso aqui em 875, tá? Muito próximo a Santo Everardo, inclusive, também num território que hoje é francês. É, é um período, então, que nós temos esses nobres patrocinando, mosteiros, e como a vida monástica estava muito forte, a gente vê muitos, é natural que isso aconteça, a gente vê muitos monges eleitos bispos, já falamos isso também há um tempo atrás. Hoje a gente está voltando em vários assuntos, relativamente, recentes, né. E curioso que no martirológio nós temos, a descrição de que ele honrou egregiamente a memória dos santos, redigindo um martirológio. Quem segue a patrona no Instagram há mais tempo, talvez já tenha visto, a gente já fez alguns posts, alguns stories sobre isso, mas também podemos falar mais sobre o martirológio romano como nós conhecemos hoje, que é o martirológio da igreja inteira. Ele existe, há cerca de 400 anos, se eu não me engano, mas a tradição dos martirológios nasceu nos primeiríssimos séculos. Então, era algo feito, uma iniciativa pessoal dos bispos, dos monges, dos próprios fiéis de diversas dioceses, aos poucos isso foi sendo, abraçado pela diocese, ou seja, um fiel ou um monge
ou um sacerdote, ou mesmo um bispo individualmente fazia aquilo, aos poucos, esses documentos vão se tornando um documento, regido, organizado pela diocese, ou por uma ordem, e aí vários mosteiros redigem para a mesma ordem, várias dioceses se unem no mesmo martirológio, e aos poucos isso vai se tornando, vai chegando até a Santa Sé, de algum modo, a Igreja Universal, assim, a Cátedra de Pedro. Então é interessante a gente ver a própria história do martirológio dentro do martirológio aqui. No sexto elogio, em céus perto de Estrasburgo, na Alsácia, atualmente Alemanha, perto da fronteira aqui com a França, Santa Adelaide, imperatriz que manifestou sempre alegria irradiante para com os familiares, honestíssima gravidade para com os estranhos, infatigável bondade para com os pobres, imensa generosidade para honrar as igrejas de Deus. O ano é 999. Santa Adelaide já está. Ela é uma zona de fronteira aqui, Alemanha e França sempre foi uma zona laica, né? Nós temos até a Segunda Guerra Mundial ainda coisas envolvendo a Alsácia-Lorena, né? A Alsácia. E ela foi imperatriz esposa do rei Otão I, que, ou seja, ela teve uma atuação no que naquele momento era o Sacro Império Romano Germânico, que de algum modo a gente pode entender que o poder ali, quando saiu de Roma, em pouco tempo ele foi para o Império, né, para o Reino Franco, para o Império Carolíngio, depois para o Sacro Império Romano Germânico. Então, ela está nesse contexto de que tem relação com o que a gente vai ver posteriormente. A gente já viu alguns bispos, por exemplo, martirizados por questão política nas regiões da Alemanha. Esse contexto das brigas políticas é um resultado, digamos, desse período em que eles ainda eram mais unidos, mas que já tínhamos uma crise, umas dificuldades entre os diversos reinos que compunham o império. No sétimo elogio, na Basilicata, na região da Itália, São Macário de Colesano, monge exímio pela sua humildade e abstinência, que dirigiu com admirável prudência vários mosteiros do Monte Mercúrio e do Latiniano. Dirigiu com admirável prudência vários mosteiros, então nós temos aí a centralidade de provavelmente um abade, ou talvez não fosse chamado por esse nome, mas que geria muitos mosteiros. Em 1005, virada do milênio, ele viveu a virada do milênio, num período que a Itália era meio que uma colcha de retalhos, assim, de principados locais, com bizantinos, com lombardos, um pouco antes da chegada normanda. Acho que ontem ou anteontem a gente falou sobre a influência dos normandos no sul da Itália. E os monges eram vitais para a evangelização, né, até para organização social, rural, né? Os mosteiros, eles, não só aqui, mas aqui com muita força, eles acabavam criando comunidade em torno dele, comunidades, não sei se rurais, ou talvez semi-rurais, não sei se dá para dizer isso, mas comunidades, fazendas que iam se aproximando, às vezes até para servir, para prover o mosteiro, e se organizavam no entorno, né, nas terras em torno desses monastérios. No oitavo elogio, em Gênova, na Ligúria, 1496. Ontem vimos Gênova também, eu acho. A comemoração do beato Sebastião Maggi. Só para voltar, São Macário também uma festa local. Agora estamos vendo uma festa local também do beato Sebastião Maggi, cujo nome era Salvático Maggi. Foi um sacerdote dominicano, Ordem dos Pregadores, que pregou o evangelho ao povo da região e zelou pela observância regular nos conventos. 1496. Já temos alguns séculos ali de existência dos dominicanos. Acho que cerca de 1496 ele morreu, então a vida dele é cerca de 2 séculos e meio da Ordem dos Pregadores.
Vejam que já temos santos e beatos que zelam pela radicalidade, ou seja, pela raiz, pela observância da regra, conforme ela era originalmente. Então a gente já tem um relaxamento, ao passo que cada ordem vai ganhando notoriedade, vai ganhando espaço entre os nobres, espaço nas cúrias. É normal que a regra vá se perdendo ou vá relaxando, e que muitos deles vão acabando, tomando caminhos menos, religiosos, menos regulares. Então, Deus provê também santos e beatos que façam retornar a esse a essa regra. Em Turim, nono elogio, também local em Turim, no Piemonte, a Beata Maria dos Anjos, batizada Mariana Fontanella, Virgem da Ordem das Carmelitas, insigne pelas suas penitências voluntárias e pela virtude da obediência. Em 1717, olhem, aqui temos uma junção aqui de uma beata carmelita, em 1717, cerca de 150 anos mais ou menos depois da reforma dos carmelitas. Lembram, falamos de São João da Cruz no dia 14, eu acho, dia de São João da Cruz. Falamos dele que reformou os homens, né, a ordem primeira, fundou os descalços, né, as descalças fundadas por Santa Teresinha, fundou os descalços, foi preso pelos não reformados. Então, ou seja, 150 anos depois de um conflito, que isso também aconteceu para as mulheres com Santa Teresinha, apesar de ela não ter sido presa. Temos aqui então uma carmelita, uma ligação muito forte com os anos 1500, 1600, nos anos 1700, numa região da Itália, onde dali a cento e alguns anos nós teremos aquele período de fundadores. Então, os acontecimentos vão se sobrepondo e gerando aquilo que nós entendemos, né, que hoje nós vemos na história. No 10º elogio, em Rivalba, também no Piemonte, o beato Clemente Marquísio, presbítero, que era pároco deste lugar, quando fundou o Instituto das Filhas de São José. Aí demos um salto, estamos em 1903. Dá para dizer, como eu brinquei aquele outro dia, que é um período dos fundadores mais tardio, já viramos para o século XX, mas provavelmente está inserido no mesmo contexto, na mesma linha, apesar de já ter algumas questões, é, de algum modo, uma globalização maior, né? Tá às portas ali, 11 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então ele já viu algumas coisas que não são daquela época, mas provavelmente está inserido nesse contexto. 11º elogio, em Noemiasto, numa cidade da Polônia, o beato Honorato de Biała Podlaska, Florencio Kazminski. Então o nome dele é o nome de religioso, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que realizou um trabalho admirável na reconciliação dos penitentes, na pregação da palavra de Deus e na assistência aos presos. 1916 é um período, durante a Primeira Guerra Mundial, é um período que essa região da Polônia estava sob o Império Russo, que logo mais vai sofrer a, a revolução ali, o golpe dos comunistas, dos bolcheviques, antes dos mencheviques, depois dos bolcheviques, enfim, influência russa, domínio russo, ainda vai viver todas as questões da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nesse momento o contexto ainda é anterior, né? É, é um contexto muito mais parecido com essa região aqui, com a região dos russos, do que com a região mais próxima que hoje a gente está acostumado a associar, que é a Europa. 1916, não sei se eu falei a data. Por fim, último elogio, perto de Murdakan, cidade da Itália, da Tailândia. Tailândia aqui. Aqui. Não sei se vocês enxergam às vezes os nomes das coisas. Eu vou falando aqui e não aponto, mas tá aqui. Beato Felipe Sifong Onfitak, mártir que, sendo pai de família, depois de ter sido expulso, o sacerdote da povoação de Songkhon
foi eleito diretor da comunidade cristã e, ao iniciar-se a perseguição contra os cristãos, foi levado fraudulentamente até junto do rio Tumnock e fuzilado, 1940. É, o Sudeste Asiático, nesse momento, vivia uma convulsão, digamos, que começou pré-Segunda Guerra, mas que se estendeu durante a Segunda Guerra, com muitas tensões, tanto entre etnias, entre religiões, com uma presença católica que já existia há alguns séculos na região, mas que era minoritária, e essas poucas comunidades coesas foram dizimadas, muitas delas, líderes após líderes, né? Primeiro o sacerdote, depois o líder leigo. Então, apesar de já não ser mais aquele contexto que a gente sempre fala dos anos 1600, 1700, 1800, que pega aqui o Vietnã, a Coreia, muitas vezes o Japão, né? Já é posterior a isso, já é um mundo mais parecido com o mundo que a gente conhece. Ainda assim, tem uma relação, a quantidade dos cristãos, etc., tudo bem parecido ainda, tá? Então, nosso último elogio de hoje. Vamos repassar, então, aqueles que eu dei o destaque. Para o caso de nenhum ter chamado a atenção de vocês, acho que vale o exercício de colocar algum desses nas suas intenções ou pesquisar. Santo Ageu, santo do Antigo Testamento, meditem nessa questão de que o Antigo Testamento também tem santos, inclusive, certamente vocês acham sites como o do Padre Paulo Ricardo, etc., a explicação dos santos do Antigo Testamento, do Jesus visitando a Mansão dos Mortos, isso é bem legal para quem ainda não sabe essa relação. Santa Adelaide é uma santa bem interessante de ser pesquisada. E aí os fundadores que nós temos, o Beato Honorato de Biala Podlaska, é isso? Não. O Beato Clemente Marquisio, que fundou o Instituto das Filhas de São José, um italiano, pouco depois daquele período que eu comento dos fundadores. Certo, meus amigos? Então, comenta aqui se algum santo desse te chamou a atenção, se tem alguma história que tu gostou, que te identificou com a tua vida. Se tem alguma prece que tu imaginou, algum santo desse que tu gostaria de pedir algo especial. E, é, obviamente, dá o teu like, compartilha esse conteúdo, fala sobre ele, leva para os seus amigos, fala sobre os santos para os seus amigos. Não precisa nem citar meu nome nesse caso, tá? Pode. O que eu mais quero é que tu leve os santos para tua comunidade, né? O conhecimento dos santos. Óbvio que para mim é bom, para que chegue mais gente, é bom que se conheça o canal, mas o meu fim último não é que o canal seja conhecido, mas que os santos sejam conhecidos e assim a gente possa melhor louvar a Deus e melhor amar a Deus. Perfeito? Espero vocês amanhã. Até lá.